Sendo quem são, por que os espíritos da Goetia nos obedecem? Eu poderia dar aquela velha resposta manjada que todo mundo dá, que porque são obrigados e incumbidos por um poder maior durante a cerimônia do magista, mas eu vou além. Os espíritos, de maneira geral, não só os da Goetia, trabalham em cooperação com os seres humanos, porque é o propósito deles. A gente tem que lembrar que os espíritos da Goetia, em sua maioria, são espíritos não nascidos, ou seja, estão aqui desde o começo, desde o princípio dos tempos, desde o princípio deste planeta, viram a humanidade nascer e muito provavelmente vão ver a humanidade morrer também. E no futuro, daqui a alguns milhões de anos, quando esse planeta explodir e toda a vida e toda a história da raça humana e da Terra deixar de existir, parte desses espíritos também vão deixar de existir. Não completamente, porque afinal são imortais, mas eu levanto a reflexão para vocês. O que é a imortalidade sem nada ou ninguém para lembrar do que você foi ou do que você é? Do que seria a imortalidade sem propósito, sem algo a fazer, sem uma função a se exercer. Então eu penso que a maioria desses espíritos, eles trabalham em conjunto com a humanidade, auxiliando em algumas questões, porque é o propósito. Tudo no universo deveria ter um propósito, seja por caos, seja por ordem, seja por bem, ou seja por mal, mas deveria ter um propósito. Porque se não existe um propósito, existe apenas um vazio, existe apenas algo que é obsoleto. Então esse é um dos pontos do que eu particularmente acredito que é o porquê que os espíritos trabalham com a humanidade. E a partir dessa mesma linha de raciocínio que eu penso que não necessariamente a gente deva dar algo em troca sempre a um espírito da Goetia, porque o que a gente observa é que o simples ato, o simples fato de você estar realizando uma evocação a esse espírito, obviamente tratando o espírito com respeito devido, já faz com que você e ele estejam ganhando. Você, obviamente, ganha pelos resultados. O espírito ganha por quê? Uma vez que você recebe algo do espírito, algo de resultado, seja interno, seja externo, qual que é a sua reação imediata? A tua reação imediata é, porra, que legal, que bom, agradeço ao espírito por ter manifestado o poder dele em algum determinado aspecto da minha realidade. É essa sensação, essa vibração de gratidão e de consideração ao espírito que faz com que a egrégora desse espírito seja alimentada e seja expandida. Acredito que não todos, mas para a maioria dos espíritos da Goetia é importante para eles como espíritos que quanto mais pessoas estejam entrando em contato com eles, quanto mais pessoas estejam vibrando essa sensação de gratidão e de consideração, mais a egrégora desse espírito vai se expandindo. Quanto mais portais forem sendo abertos, mais popular, mais renome esse espírito vai ganhando dentro do mundo espiritual. Por isso que a gente vê que alguns espíritos têm mais ou menos legiões do que outros, ou são mais ou menos populares, ou têm uma hierarquia inferior ou superior. Acredito eu que muito se deve por conta disso, sobre essa relevância, e a relevância de um espírito dentro do mundo espiritual muito está ligado com a ação prática dele, com o propósito exercido dele para com outras entidades ou para com a humanidade em si. Então, por isso, não necessariamente a gente precise. Só as velas, os incensos e uma boa abordagem, uma abordagem respeitosa, em consideração ao espírito, já vai ser o suficiente para que aquele espírito, se for possível te ajudar, ele queira te ajudar. Dessa forma, você ganha, ele ganha também e tudo segue no seu perfeito equilíbrio, cada um mantendo e exercendo o seu propósito.